Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversando com a Fabiola. E hoje estamos num cenário totalmente diferente. Aqui no 15 Thai é um lugar maravilhoso, um sítio onde tem um restaurante de comidas tailandesas, a chefe Jennifer que está aqui preparando. E além das comidas do restaurante hoje, da gravação do podcast, também está tendo um workshop de expositores de eventos. Então a gente está aqui num super evento e a nossa convidada de hoje, doutora Marjorie, que está aqui conosco. Já fazia um tempo que estávamos ensaiando esse encontro, né? Vai pra lá, vai pra cá, agora saiu. Agora saiu. Marjorie, muito obrigada por ter confiado no nosso trabalho, por estar aqui hoje, dedicando o seu tempo, que é preciosíssimo, né? A mãe de três tá que tá. Exatamente. Para a gente começar, fala um pouquinho sobre você, Marjorie, para o pessoal se conectar com essa profissional que você é, a escolha da profissão, como que foi tudo isso? Conta a sua história pra gente. Fabiola, brigadíssimo pelo convite, tá? Eu tô muito feliz com essa oportunidade que nós vamos tocar em assuntos bem bacanas. Mas falando um pouquinho sobre mim, né? Eu comecei a minha história. Na minha família não tem ninguém que foi para a área da saúde e na medicina, né? Você é a pioneira. Estreamos, arrasamos. E aí, assim, eu nasci com um problema de saúde, né? Então, eu nasci com um tumor no fígado. E aí, desde muito bebezinha, com 2 meses, eu comecei a ficar amarelinha. Enfim, minha mãe levou no pediatra e direto do pediatra eu fui para São Paulo. E lá foi diagnosticado esse tumor e eu fui para cirurgia com 2 meses. Então, foi uma peregrinação ali, a família toda se mobilizou, porque era tudo muito novo, bebezinho, enfim. E aí eu fiz acompanhamento até os 7 anos em São Paulo. Então, a estrutura hospitalar é uma coisa que sempre teve ali, nasceu, né? Nasceu e continuou. Nasci e fiquei. Então, quando chegou na época de se escolher, né, o que você quer fazer quando crescer, para mim foi uma escolha muito natural, sabe? Eu gostava daquele ambiente, me sentia bem. Até minha mãe falava que eu era uma bebezinha calma, assim, por estar naquela situação de saúde. E aí eu fiz o vestibular para medicina, né? Fiquei 1 ano tentando. Aí depois de 1 ano consegui entrar, começamos a faculdade. E desde o início da faculdade eu já comecei a fazer estágios. E um pouco de tudo, assim, mas o que mais me conectava, de fato, era a saúde da mulher. Que era onde eu entendia melhor o que as pacientes estavam relatando. Parecia que eu tinha uma troca melhor. E aí eu fui caminhando sempre nessa direção. Aí eu abri liga na faculdade, na época de ginecologia. Meus estágios foram todos na ginecologia e obstetrícia. E naquela época, né, mais jovem, eu gostava muito da área de obstetrícia, gosto até hoje. E aí eu trabalhei muito no início com obstetrícia. E aí, terminando a ginecologia, eu fiz uma subespecialidade que se chama medicina fetal. Então, passei 2 anos em São Paulo, trabalhando com a obstetrícia numa visão diferente. Porque a gente tem um cenário onde no pré-natal o obstetra cuida da mãe, e a gente tem o outro cenário, que a gente vai falar de tecnologia em saúde, né? Mas é onde a gente coloca um médico para cuidar do bebê ainda dentro da barriga. Que é o que eu faço hoje. A minha participação na obstetrícia acabou ficando... Já vai acompanhando na gravidez. Na gravidez, então... Já acompanha. A gente faz... o carro-chefe, né, do que a gente trabalha é a ultrassonografia. Então, desde o início, a procura, o rastreio por doenças que, no meu caso, o tumor de fígado, né, foi benigno para mim, mas já podia ser rastreado intraútero. Então, hoje, eu consigo oferecer para as minhas pacientes o que há 35 aninhos atrás a gente ainda não conseguia oferecer. Então, eu fui caminhando nessa área, as coisas foram se misturando. Um pouco da minha vida pessoal, da minha própria história de vida com o que eu decidi fazer. Marjorie, você é natural de Toledo? Não? De Campo Mourão.
Campo Mourão. Minha família é de lá, Campo meu Mourão. pai e minha mãe. Uhum. E escolheu Palotina. Ai, a escolha de Palotina também, né? Mistura a vida pessoal. Eu fiz a minha faculdade em Pelotas, no Rio Grande do Sul, 6 anos. Depois, 3 anos, que é onde você presta a prova de residência. E eu passei na UniOeste, ali em Cascavel. 9 anos estudando. É. 6 mais 3, 9. Isso. 3 de residência. E aí, imediatamente depois da residência, eu prestei uma outra prova para fazer esses 2 anos de medicina fetal em São Paulo. E aí, quando eu estava já com as coisas estruturadas para ir para São Paulo, eu conheci o que hoje é o meu esposo. E nós começamos a namorar à distância. E aí, quando eu estava no meio dessa minha pós-graduação, eu decidi vir ficar mais próximo, né, e abrir consultório em Toledo. Então, por 2 anos eu tive consultório em Toledo. E aí eu, desculpa, trabalhava um pouco em Toledo, um pouco em Palotina. Mas as coisas foram caminhando e aí a gente casou e aí eu acabei, de Vindo fato, pra ficando cá. em Palotina, né? Então eu fiz a história ao contrário, né? Eu vim de um centro grande, que eu estava em São Paulo, e vim para um centro pequeno. Como que é esse choque de É um choque. realidade? Como que é isso? É um Mas- choque, assim, porque culturalmente a gente se comporta de maneiras diferentes em ambientes de trabalho. Sim. Então, quando você está numa estrutura menor, você acaba fazendo de tudo, porque a gente não tem todos os profissionais à disposição. Quando você está num centro grande, você divide as responsabilidades. Então, você consegue chamar mais profissionais para a conversa, mais cabeças pensantes para aquele paciente. E essa era uma relação que eu gostava muito, sabe? Essa interação, É. esse compartilhamento de Isso, informações, Que trocas, é muito né? interessante, mais pessoas vendo um caso, entendeu? Uhum. Reuniões clínicas, que é o que se tem em hospitais grandes. Então, todas as especialidades compartilham aquele momento para discutir caso. Então, todo mundo cresce ali, né? E aí, quando você faz o passo para trás ali, é uma outra realidade, que não é nem melhor nem pior, é diferente. Isso é diferente. O trabalho numa cidade menor, ele te propicia você crescer mais rapidamente, então você fica conhecida, o seu trabalho tem um reconhecimento que é único numa cidade pequena. É diferente isso. É diferente. Então eu vou no Valorização mercado, é diferente as também, né? pessoas falam, meu bebê nasceu contigo, doutora, sabe? Isso é muito legal, essa troca. Então, as pacientes confiam em você, Estabelece maior confiança também, né? porque é mais próximo, né? E assim, como eu comecei também, de certa forma, a trabalhar na internet um pouco, a gente coloca, mostra a tua vida pessoal, e isso faz com que as pacientes se aproximem também, porque elas te veem numa outra posição. Então, eu sou uma pessoa normal. As coisas acontecem comigo também. Eu fico doente também. Surpresas acontecem comigo. E aí isso faz com que as pacientes se sintam mais confortáveis. Acolhidas, né? É essa palavra, acolhidas. Porque, poxa, ela também tem uma vida. Ela Sim. vai ao supermercado, ela leva filho na escola. Isso. Né? Tem filhos, Equilibra mil engravida, pratinhos ali, que é o que a gente faz sendo mulher, né? Engravida também, mesmo sendo médica, engravida, né? E A mãe de 3 tá on. Isso, mãe de 3, né, Marjorie? E você também teve a questão do nascimento das gêmeas, né? A prematuridade, assim, foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional nem se fala, né? Quando eu ganhei meu primeiro filho, há 3 anos, o Liam, numa gestação planejada, enfim, eu vivi uma outra experiência que foi antes a infertilidade. Eu fiquei 1 ano e 7 meses tentando engravidar, não consegui. Vivi uma experiência muito real do que as pacientes de fato vivem, que foi lidar com a primeira, assim, eu digo que foi o primeiro espelho da minha vida, que é assim, não conseguir alguma coisa. E você teve a experiência em você. Sim. Do que algumas já tinham trazido para você. E assim, de reconhecer a incapacidade. Trabalhar com incapacidade requer persistência, requer uma autovisualização, entendeu? De saber o que a gente pode, o que não pode. Então, quando eu tive essa limitação, isso me bagunçou. Eu experimentei um quadro de
na época de depressão. Então, assim, eu digo que a ginecologia é minha área mesmo, porque eu passei por quase tudo. Você teve as experiências, né? Quase todas as experiências. Foi muito difícil para mim lidar com isso, sabe? Lidar com todos os dias dando a vida às pessoas, né? Trabalhando com obstetrícia e eu ali, não E conseguindo. tendo que atender a Isso aí, paciente e tendo que estar lidando com as próprias. com as minhas Mas próprias. isso te deixa muito mais rica no sentido de ter. Não, assim, é um mergulho profundo que você não sai ileso dele, entendeu? Não é? Da mesma forma que eu encontrei um estágio muito ruim, assim, que eu nunca mais quero encontrar, sabe? Aquele desânimo, aquele cinzento, sabe? Ao mesmo tempo, eu também encontrei o quanto eu sou capaz, o quanto eu sou persistente, o quanto eu fiz dessa situação uma transformação na minha vida, porque hoje eu trabalho com reprodução humana também. Quanto isso te enriqueceu. Então, assim, eu não saí dessa experiência sem ganhar nada, eu só ganhei. Não perdi nada com isso, eu só ganhei. E aí, bom, muito bem, tive meu primeiro filho, foi tudo. Foi cesárea? Foi cesárea. Foi cesárea. Foi cesárea. E aí a escolha foi um momento também de crise ali, porque, imagina, eu trabalho com isso, né? Com obstetrícia, com a ginecologia. E aí a gente sempre incentiva o parto normal, porque a fisiologia é feita para isso. Sim. Então, esse nascimento normal, ele é tão bom para a mãe quanto para o bebê. E aí, quando chegou na minha vez, eu falei, meu Deus, e aí, o que eu quero, sabe? Como é algo muito individual, né? É bem esse o ponto. Meu marido, na época, foi sensacional, assim, porque ele falou, Marjorie, essa decisão é tua, eu tô do teu lado porque você quiser. Mas, assim, eu quero deixar bem claro que se você optar pelo parto normal, parto vaginal, eu não sei se eu vou querer estar muito. Falei, não, tudo bem, eu também te respeito, sabe? Não é uma coisa que você vai se sentir confortável, então, ok, vamos pro que dá conforto para os dois, né? E aí, eu comecei, e eu acho que assim, para quem está nos assistindo, se hoje você está grávida ou pretende engravidar, você não pode caminhar no processo da gestação sem acompanhamento de fisioterapia. É assim, foi um divisor ali para mim, porque daí eu tava assim, não, o parto não era uma coisa que eu idealizava, que eu entendia sobre ele, fazia de fato ele. É importante também não idealizar muito, né, Marjorie? Nada. Porque não adianta, a gente não sabe as condições que vão acontecer ali Eu sempre falo para os pacientes, o parto é para quem pode. Porque é uma escolha que não depende de você, depende de quem tá ali tem também que ser junto. seguro também. Claro, não. Né? Isso aí a gente nem discute, sabe? Ambiente controlado, profissional capacitado, estrutura compatível para aquilo, né? Para os dois, para o parto. A gente fala no parto vaginal, mas é para o parto, tanto para cesárea quanto para os dois requerem acompanhamento individualizado e de alto nível para as duas opções. Cesárea não é uma coisa simples que todo mundo faz. Cesárea pode ter muita complicação. Parto vaginal também. Mas aí, assim, o que aconteceu? Eu fui para fisioterapia, né, especializada em esse acompanhamento gestacional para estabilizar a diástase, que é aquele afastamento da musculatura. E aí eu comecei... Isso é tudo novo também, né, Marjorie? Então, isso... Que não é algo muito comum. Eu, há 21 anos atrás, nunca nem ouvi falar sobre isso. Por isso que eu falo que hoje, quem está grávida tem que se abraçar com uma fisioterapeuta e ficar. Porque você estabiliza a diástase, você não passa a gestação com dor, entendeu? Porque a gente faz lombalgia, que é a dor nas costas. Sim. Então você trabalha alongamento e principalmente fortalecimento do assoalho pélvico, que é sobre o que basicamente a gente vai falar muito. E independente de você fazer independente da via, esse é o ponto. É importante ter esse... Você precisa fortalecer esse assoalho, porque você está segurando toda aquela estrutura abdominal no teu assoalho pélvico. Então, você está forçando aquela estrutura por 9, 10 meses. Então, é um peso que você não carregava, é um estiramento daquela região que você não tinha, e isso tudo tem repercussão lá na frente. E depois você vai estar com outro tipo de peso, porque daí você vai estar com o bebê no colo quase que o tempo todo, amamentando, então já vai mudar tudo também. E o corpo é maravilhoso tanto
para a gestação quanto para o pós-parto. Mas essa recuperação e essa passagem da gestação, quando a gente tem acompanhamento direcionado, e a fisioterapia faz isso, é outra vida. E aí eu fui para exposição de posições de parto. E usei um aparelho que é bem interessante, daí não é assim unânime para todas as fisioterapeutas. Mas existe um aparelho que se chama Epinô, que para o pessoal de casa entender um pouco melhor, é como se fosse um esfigmo, sabe, daquele que a gente vê pressão? É uma bolsinha que a gente faz a inserção no canal vaginal e a fisioterapeuta fica com ele e vai insuflando. Então você vai testando basicamente o período expulsivo, porque você vai dilatando aquilo no teu canal vaginal. Claro que isso são sessões para a gente ir fazendo, mas você vai, ao mesmo tempo que insuflando e dilatando, você vai se colocando em posições de parto, que basicamente Até aí você não sabia ainda o que você ia fazer. Você Não. estava Não, eu só né? estava vendo o que O teu eu corpo queria, estava né? mostrando que... E aí, assim, posições fisiológicas para parto que realmente, de fato, a mecânica vai estar voltada para isso, são posições não convencionais que a gente tem na cabeça. Que é o quê? As mulheres estão habituadas a ver filmes e coisas que nos colocam deitada com as pernas abertas. Sim. É assim que todo mundo tem a visão que ganha nenê. E essa é a pior posição para ganhar nenê. Realmente, né? Como é que você vai fazer uma força de expulsão desse então, jeito? assim, hoje a gente usa muito cócoras, né? A banqueta para parto, posição de 4 apoios, que é para estar ali numa posição que seja mais interessante para a anatomia, para a mecânica do parto. E aí, quando eu comecei a me colocar nessas posições, eu falei, opa, isso aqui não é para mim. Aí eu falei, não tô me sentindo confortável, não me sinto, não é para mim isso aqui. E eu acho que foi tão importante para mim ter essa experiência, porque imagina você ter essa experiência na hora. Como é que você fala, não quero mais? Claro, você fala, não quero mais, entendeu? Sim, você pode falar, mas ali já tá... E aí, quando você tem um profissional que você confie, ele vai te ouvir e te acolher. Vai falar, não, ela realmente não quer mais. E nós vamos para outra coisa. Mas ter podido fazer essa escolha de uma maneira mais tranquila, e não no auge da emoção, né? E consciente, bem isso. Então, isso me tirou da frustração, porque eu também colocava um peso em mim, tipo assim, eu preciso ter parto vaginal porque eu sou da área. Mas quem falou que eu preciso alguma coisa, né? A gente não... Eu não preciso nada. Exatamente. Eu só preciso estar feliz no encontro mais importante da minha vida. Na sua escolha. Porque, assim, algumas mulheres vão lá, vão fazer esses testes, vão lá na hora de ter o bebê e tal, e vão achar o máximo. O máximo. E eu né? Eu já acompanhei milhares de partos. Que acharam... E a paciente está felizíssima, entendeu? Sabe? Idealizou aquilo, foi para aquilo, se capacitou para aquilo e foi super bem, arrasou. Eu, né, tive cesárea também e a minha cesárea foi maravilhosa. E tá tudo bem, ótimo. E tá tudo bem. O legal é você poder, a gente fala muito do empoderamento, da mulher ser a protagonista na hora, mas eu acho que começa nessas decisões, entendeu? E essas decisões, elas precisam ser assistidas também, porque sozinha é muito difícil se chegar a isso, né, Marjorie? Para que serve pré-natal? É para isso. É para construção do que a gente vai fazer lá na frente. Até para que seja mais tranquilo. Exatamente. Tudo isso, né? Você pode mudar de decisão a qualquer momento, entendeu? Tanto para uma via quanto para outra. Tá, e daí o seu primeiro bebê, a sua primeira gravidez, você fez o tratamento para engravidar? Ou você... Eu fiz. E aí também é outra história, né? Aí nós fomos para fertilização, né? Eu tinha algumas situações ali, né? Então, basicamente, quando a gente está falando de infertilidade, 40% dos casos são de origem masculina. Então, precisa investigar o parceiro. Meu marido não tinha nada, tava ok. Fomos para minha investigação, revirou de cima e embaixo. Teoricamente, não tinha muita coisa que me prejudicava. Mas o que de fato eu tinha? Uma trompa fixa, que é naquele exame da esterossalpingografia, que a gente insere um contraste por baixo e cora essas trompas para ver se elas trabalham bem. Uma das minhas era fixa, mas a outra trabalhava. Então, teoricamente, era para dar certo, mas não estava dando. E outra coisa é a avaliação de reserva ovariana.
quando eu fiz o exame, quando eu fui fazer isso, reserva ovariana é o quê? A quantidade de folículos que a gente tem disponível para uma gravidez, ou lá na frente, quando a gente esgota, é a menopausa. É só uma pausinha aqui, mas esses a gente já nasce com essa reserva, A gente né? já Eu nasce, acho muito exatamente. interessante isso. Nós já Lá, viemos prontos com e tanto aí, de... exatamente. E por que que o mundo pode ser um pouco cruel para nós mulheres? Ah, Porque a gente nasce com essa reserva e a gente tem o time tempo. biológico. Não tem para onde correr. E o homem produz espermatozoide a cada 5 dias, 3, 5 dias. E até... Então, assim, você está entregando um óvulo, eu tô com 35 hoje, eu tô entregando um óvulo de 35 para engravidar e meu marido está dando um espermatozoide 3 dias. Eu fiz a esterossalpingografia, fiz o exame, tinha uma trompa fixa e eu tinha uma baixa reserva. O que é importante falar de baixa reserva? A gente precisa avaliar isso aí Você não pode sair numa consulta ginecológica sem saber o que é reserva ovariana. Então, nascemos com os folículos e perdemos, independente se você usa anticoncepcional, se você não usa. Tem fatores de piora. Fumar acelera a tua perda folicular. Doenças de base descontrolada acelera. Endometriose é uma coisa que também pode piorar a tua reserva. Essa aceleração da reserva folicular seria menstruar mais vezes? Não. Não tem nada a ver com isso. Não. Ovular, nada a ver com isso. Não, você vai depletar folículos. É isso que você vai fazer. E aí eu tinha uma reserva um pouco mais baixa. Aí fui para o tratamento e aí isso é assim importantíssimo de se analisar para a escolha de um tratamento, né? Então quem tem uma reserva mais alta faz um tipo de medicação, quem tem mais baixa faz outro tipo de estímulo. E aí fizemos estímulo, graças a Deus eu respondi super bem a medicação, coletei os óvulos. E aí viraram 7 embriões. 7 embriões. 7, assim, um sucesso. E aí, muito bem, eu fui transferir. Na minha primeira transferência veio positivo, assim, todo o meu processo de sofrimento foi para chegar até procurar tratamento. Depois que eu procurei o tratamento... Só sucesso. Só sucesso. E aí, fomos, beleza. O Liam foi uma gestação, né, ok, sem nenhum problema, nasceu no tempo certo. Sucesso total. Aí aquela transformação que é a maternidade, né? Para todo mundo. E né, Marjorie? E gente, não vamos romantizar isso aí, não. Enquanto você era só a médica e você outra acompanhava vida. seus pacientes, Outra você vida. tinha noção que seria tudo isso? Não. E isso é o que mais me chocou. De fato, é o que mais me chocou. Porque eu tenho conhecimento técnico sobre amamentação, sobre puerpério, avaliação mental da mulher no pós-parto, entendeu? Mas quando é com você? Gente, a hora que foi comigo, eu falei, meu Deus, mas é tudo. Meu Deus, ninguém falou que era tão assim. Que é isso? Nós estamos vivendo no Nárnia e ninguém me contou, gente. Porque assim, é uma transformação muito grande. Você dorme, e daqui a pouco você acorda um ser que é construído ali em 1 ano. Eu acho que até 1 ano do bebê ali você ainda tá se construindo. Tá patinando, porque não para. É salto de desenvolvimento, é dente, é introdução alimentar, é sono, é você nesse meio tempo, gente, quem que sou eu, sabe? A sensação que eu tenho é que eu era aqueles bonecão no posto, assim, tipo, chacoalhando, sabe? E aí... com uma profissional com toda uma carreira ali também. Sim, né? Não, aí o que aconteceu? Eu me vi em casa, que eu sou uma mulher que desde sempre faz, acontece e vai. Me vi em casa, parada, trocando fralda o dia inteiro. Eu falei, gente, o que aconteceu? Vai ser o resto da vida e isso aquela aqui? cobrança, né, Marjorie? Sim, tipo, o tempo tá passando, cadê meus pacientes? E todo a minha mundo falando que é a profissão? melhor coisa do mundo e que tem que estar feliz. E de fato é a melhor coisa do mundo mesmo. Mas você tá feliz com aquilo, mas você também fala, gente, mas cadê eu? Isso. Aonde que eu tô nesse processo todo? E aí as pessoas chegam para visitar o bebê. O bebê. A mãe é E o bebê tá coadjuvante lindo, ali. maravilhoso, e você tá, tipo... Não, e é muito rápido, né? Da gravidez ao bebê, né? Ao bebê. Da gravidez você Não, eu era lembro, meu pai e minha mãe chegavam em casa, eles mal me olhavam, assim, contato visual, eles já estavam procurando onde tá. o bebê, né? E é assim até agora, quando chego em casa. Mas, enfim, essa descoberta da maternidade foi uma descoberta dupla ali para mim. Tanto de maternidade mesmo, a minha construção, eu entender como eu me comportaria como mãe
que não é a mesma forma que você, nem que a outra, nem que a outra. O que funciona para você talvez não funcione bem na minha casa para o meu filho. Agora que eu tenho 3, eu também estou vendo isso de uma forma muito mais real e por isso que esse pós-parto das meninas, apesar de ter tido a prematuridade, foi mais leve, porque você entende que você está se moldando como mãe para aquela criança. Sim. Então, a gente está numa era de rede social onde você se compara e onde se são impostas algumas coisas. Que, na verdade, não tem como, né? E não dá. Não tem dá manual. porque é uma coisa única. São seres únicos. Você está aprendendo a ser mãe e aquela pessoa está aprendendo a viver. E olha, Marjorie, eu posso falar a experiência porque eu tive filho, né? Aprendi a ser mãe, levei um tempo para aprender, para fazer tudo isso, tal. E é rápido demais, gente. Você pisca, foi. Você pisca, foi, porque daí já vem a adolescência, o meu filho já saiu já vem a síndrome do Ai, ninho Deus. vazio, tá? Eu vou sofrer nessa, hein? É porque assim, às vezes as pessoas falam, mas é porque você não se preparou, porque você projetou toda a sua vida em cima dos seus filhos. Gente, eu Mas, passei amado, 20 anos, 19, 15, aprendendo a ser mãe, exatamente. né? E agora eu tenho que voltar a ser eu mesma. A gente tem que fazer o caminho contrário depois ainda. Não, e tem mais, é bem isso, Né? tem mais então essa. é importante as mulheres saberem disso também, que isso vem pra gente, porque de uma mulher autônoma, que trabalha, que né? Vem a mãe. Aí você vai acostumar a ser a mãe, vai aprender a ser a sua mãe. E depois você vai ter que reaprender a ser você. É isso aí. Porque a gente se dedica ao filho. A mulher que decide ser mãe, eu acho que a prioridade dela é o filho. Sim. Não, Aí, é inquestionável. como é que você coloca para uma mulher, você não se preparou? Claro que eu não me preparei, eu tô voltada para aquilo ali. Eu tô voltada para cuidar, para amparar, para eu tô fazendo ser, o trabalho né? mais, assim, importante do mundo, que é criar um ser. Eu gerei um ser, eu fiz rim, eu fiz fígado, eu fiz um monte de coisa. E além de tudo isso, eu tô moldando o caráter de alguém, Isso. a postura de alguém. Então, assim, você precisa curar feridas, olhar para si mesmo, para saber como se organizar para uma criança. Porque eu tô na fase agora do Lia das birras. Então Sim. é facinho você descompensar, E entendeu? com as irmãzinhas pequenas. Exatamente. Que a atenção Isso. vai para elas É também. facinho você se colocar na posição dele. Que ele fazer birra, você faz de volta. Aham. E, gente, é um comportamento esperado daquela fase. Então, você precisa estudar sobre aquilo para entender, para saber como se comportar. Então, a maternidade é assim... Você tá toda hora, todo momento... Tá, e agora as gêmeas estão com quantos meses? 11 meses hoje. 11 meses. Palmas. Aí, ó, já daqui a pouco é um aninho. A mãe tá quase chegando lá. E como é que ficou nesse período a questão da profissional? Aí você conseguiu já retomar? Como é que foi? O que aconteceu? Quando eu ganhei o Liam, foi um choque, né, desse quem sou eu. Com 2 meses eu voltei a trabalhar. 2 meses. Então, eu trabalhava assim, eu tinha uma pessoa que cuidava dele em casa e eu ia toda hora para amamentar. Então, eu saía, trabalhava, voltava, amamentava, acordava a noite inteira, que ele acordou a noite inteira por 1 ano. Bastante acordava. E voltava e trabalhava de manhã, de tarde, ficava com ele à noite, só que esses trabalhos eram dessa forma. Então, a cada 2, 3 horas eu tava voltando para casa. E foi, assim, o auge do cansaço, né? Porque não tinha como essa conta fechar, porque eu tava o tempo inteiro. Aí, com 1 ano, ele dormiu uma noite inteira. Nossa. Glória a Deus. E aí, com 1 ano e 3, eu falei, tô pronta. Já dormi 3 meses. Bora. Vamos ter filho de novo. Já decidiu? Já, minha filha. 1 ano ele dormiu. Sim. 3 meses 3 você meses eu conseguiu dormi, dormir. já restabeleci. E já bora. estava trabalhando desde os 60 dias. Já. Por quê? A pessoa teve uma dificuldade em lidar com aquele momento de pausa. Porque é importante a gente entender que o nascimento de alguém não é que você ficou para trás profissionalmente ou socialmente, você não está saindo, se divertindo. Você está empenhada na construção de alguém mais importante do mundo. Só que é difícil entender isso. Para quem estava muito em movimento. Uma coisa é ser racional. Exatamente. Uma coisa e aí é eu ser falei, consciente. não, eu preciso, uma coisa, preciso... Daí outra coisa é você viver isso. Eu preciso andar, preciso fazer alguma coisa, porque não tô administrando bem só ficar aqui.
Enfim, dormi 3 meses, decidi engravidar. E aí fui para engravidar de novo e a gente fez as tentativas e não veio. E eu falei assim, vamos usar o que a gente já tem, que é os embriões congelados. E aí, o que aconteceu? Todo mundo fala que é a FIV, né, que é a fertilização da gêmeos e tal, e não é assim. Você transfere a quantidade de embriões baseado na tua idade, baseado no teu problema que levou à infertilidade, no teu planejamento familiar. Tem toda uma discussão com o seu médico em relação a isso. E aí eu fui transferir um embrião, porque eu falei, 2 filhos, tá bem, ok, né? Bora. E aí tá, beleza, transferi positivo de novo. E eu percebi que minha barriga tava grandinha já pro tanto de tempo que eu estava, sabe? E você tem um tempo para fazer a primeira ultrassonografia também. E aí eu fui para essa primeira ultrassonografia uma semana antes da época de que deveria se fazer. Porque eu falei... Aquela ansiedadezinha. Não, e a minha barriga de fato estava grande. E aí eu falei pro meu médico, olha, minha barriga tá muito grande, tá meio esquisito isso aqui. Daí ele falou, não, Marjorie, para com isso, é gases. Gases? Mas eu tô tipo 1 mês com gases? Tá errado isso aí. Os gases só crescem. Não, os gases só crescem, gente. Que combustão é essa aqui? Aí... fui pro ultrassom, mas assim, em nenhuma hipótese passou pela minha cabeça que eu pudesse ter gêmeos. Porque imagina, foi o processo mais controlado do mundo. O embrião transferiu, ok. Entendeu? Como que vai ter 2? E aí, a hora que eu fiz o primeiro ultrassom, 2. Eu fiquei assim, chocada, chocante. Não conseguia falar. Fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu? E eu lembro que a única coisa que eu consegui falar foi como é que eu vou amamentar essas crianças. Foi a única coisa que eu consegui falar, porque eu tive muito problema na amamentação do meu filho, sabe? Esse é um podcast só de amamentação, né? Aí, tá, muito bem. Foi um tempo até entender essas gêmeas. E aí, muito bem. A gemelaridade tem uma chance maior de parto prematuro, de nascimentos prematuros em geral, né? E a minha prematuridade, o que aconteceu? Eu tive uma insuficiência placentária, também muito por conta da gestação gemelar. A minha placenta, na hora da sua implantação, pela questão da gemelaridade, ela teve mais dificuldade de se ambientar ali. E aí as trocas, né, que é o que a placenta faz, ficou prejudicada. Então, chegou numa certa fase, lá com umas 28 semanas, as bebês pararam de ganhar peso. Ou, não que pararam de ganhar, estavam ganhando muito pouco dentro do que era previsto. Esperado. E aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E aí, assim, outro podcast, né? Lidar com a gestação sendo obstetra. Que passa 1001 coisas pela cabeça, Deve né? ser... Nossa, foi... coisa pra gente que é ignorante, né? Ignorante, assim, no sentido dos riscos, né? Agora, pra quem já sabe tudo, né? Menina, olha, um babado. Mas daí eu falei, não, eu vou até certo ponto e vou deixar na mão do colega, porque é ele que precisa conduzir. Eu fiz isso na primeira e fiz isso na segunda. Tem que entregar, né? Não, porque senão aí pode parar. E aí a hora que eu vi que reduziu, eu falei, o negócio não tá legal. E aí tá, então vamos esperar mais 2 semanas pra gente repetir esse ultrassom e confirmar se de fato isso aí é isso mesmo. E aí eu fui pra casa dos meus pais, e eu trabalhei minha gestação inteira, todas as 2. E aí eu falei, eu acho que eu tenho que dar uma reduzida. E aí eu tinha me planejado para dezembro, as meninas eram previstas para final de janeiro. Dezembro eu vou parar, vou ficar dezembro, janeiro quietinha e vai dar tudo certo. Já tava Só que com as não. crianças no colo. Aí, o que aconteceu? Falei, não, tô muito cansada, vou para casa dos meus pais, que daí minha mãe me ajuda com o meu menino, né? Porque o meu cansaço maior era cuidar dele você tava também. Com ele ali com 2 aninhos? 2 aninhos. Trabalhando. Colo. Colo, barrigona e essa conta não tava fechando. E aí tá, muito bem. Fui descansar, me deu um feeling. Por isso que eu falo que é importante, quando você tem um médico da sua confiança, é legal esse tipo de troca. Porque tecnicamente, muita gente está preparado para o acompanhamento. Mas quando você tem segurança de que alguém vai te ouvir,
É diferente. É diferente. E aí eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer um ultrassom. E aí marquei lá em Campo Mourão mesmo, na minha cidade. Antes da época que a gente estava previsto. Daí fui, fiz ultrassom, tava bem restrito, assim, as minhas quase não ganharam peso. Eu liguei para uma amiga em Cascavel, falei, ó, o negócio desandou aqui, vou precisar de ajuda. Ela, não, vem para cá. Aí eu tava com uma malinha que era uma malinha que eu tinha ido para casa da minha mãe. Meu marido foi me buscar, me levou para Cascavel. Aí eu falei para eles, ó, eu tô indo fazer um ultrassom, você fica aqui com o nenê, né? E eu nunca mais voltei. Do ultrassom eu fui direto pro hospital. Em Cascavel, daí. Em Cascavel. Essa minha Que amiga... era o seu médico, era de Cascavel já. Não, o meu médico era de Palotina, mas como eu estava em Campo Mourão, eu fui direto para Cascavel porque eu sabia que ia ser prematuro. E teve que ter os bebês lá, Teve que não ser. teve? Aí ela me internou, a gente começou a fazer essa preparação. Então, assim, a minha prematuridade foi uma prematuridade controlada, porque eu sabia que ia nascer prematuro, mas a gente conseguiu preparar o melhor cenário para a prematuridade, que é o que faz muita diferença para os bebês lá na frente. Então, eu fiz corticoide para amadurecimento pulmonar, eu fiz sulfato de magnésio, que é uma medicação que a gente administra pensando na neuroproteção dos bebês, que são muito acometidos pela hipóxia fetal, que é o que pode acontecer na prematuridade. Hidratação, enfim, eu fiquei 3 dias me preparando para ganhar as meninas. E aí não tivemos muita dúvida da via de parto nesse caso, Sim, né? Nessa né? gestação Porque já foi não cesárea mesmo. E aí eu fui para esse encontro de uma maneira totalmente diferente quando foi pro Liam. Porque no encontro do Liam foi assim, mágico de tudo que toda mãe sonha, sabe? Eu Foi peguei, o sonho perfeitinho. eu peguei meu filho no colo quando ele nasceu. E eu tava, né, ansiosa para aquele momento, ver o rostinho e tal, e tiramos foto. Foi lindo, sabe? E para as meninas, eu fui para esse momento com medo. Sim. Então, meu encontro que elas tiveram de mim foi medo. Porque eu não sabia se elas iam se manter vivas, como é que ia ser, ou se elas iam ter um sofrimento muito importante por conta daquilo. E aí, tá, daí aquela Marjorie, que era médica, que virou mãe, teve que virar paciente, de fato. E aí... E sentir medo. E se sentir sentir medo. vulnerável. Vulnerável, completamente. E aí, o meu parto foi na madrugada, porque eu fiz um ultrassom às 8, eu tava fazendo ultrassom de manhã e de noite, sabe? Pra tentar segurar até onde dá. Isso você já tava no hospital. No hospital, controlado. E aí eu fiz ultrassom de noite, foi até umas 10 da noite. Fiquei 2 horas no ultrassom. E aí fui, as meninas nasceram na madrugada. E aí, assim, eu ganhei no mesmo hospital que eu ganhei meu filho. Eu voltei pro quarto, que era basicamente o mesmo que eu fiquei, sozinha. Porque Sozinha. eu voltei com meu marido, tava eu e ele no quarto, não tinha bebê nenhum. E eu tava numa ala que era da maternidade, então eu escutava as crianças chorando. Nossa. Aí eu tava cansada de todo o processo, tudo, dava umas cochiladas e acordava com o bebê chorando. E não via bebê nenhum do meu lado, né? E aí tá. Aí, né, passamos aquela noite meio estranha, levantei daquele pós-cesárea que é estranho pra todo mundo. Falei, preciso ver minhas filhas. Sem contar que dá aquela alteração hormonal também, Sim, dá aquela... A não, gente fica tudo, meio... né? Tudo. Sai do ar um pouco, né? Exatamente. Aí eu levantei e falei, preciso ver minhas filhas, né? Cadê meus filhos? Porque me mostraram, mas me Muito mostraram, rápido. eu não... Só falei, ai gente, foi um olhar médico pra ela, sabe? Não foi um olhar de mãe. Foi um olhar que eu tentei estimar o Apgar delas, que é aquela score que os pediatras dão. Eu tentei ver a cor delas, bater o olho pra tentar ver mais ou menos o... Sabe? Não, eu não tava olhando pras minhas filhas ali. E aí tá, daí cheguei pra ver elas. E aí foi... Aí as meninas da UTI me receberam tão bem e falaram, ó, senta aqui, você é uma mãe como todas as outras, fique à vontade para perguntar o que você quiser, para se sentir como você quiser.
A maioria das UTIs neonatais tem, e ali na Policlínica em Cascavel, eles têm psicóloga à disposição. Então, toda vez que você tava, vinha alguém para te acolher, para, É né? importante isso, né? E aí fomos Importantíssimo. indo, fomos vencendo. Eu tinha duas ali, eu tinha um em casa e eu não tinha ninguém na mão. E foi diferente, sabe? Lidar com tudo isso. Foram 36 dias, né? Mas vencemos, tá tudo certo. E foi descoberta, sabe? Descobertas mesmo. Não, volto a repetir, é de uma riqueza tão grande essa Não, experiência que hoje, quando você for atender alguém hoje, que pra mim, pessoalmente, tudo vale. Pra mim, eu só acho que eu tô no lucro sempre. Eu acho que tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu, até mais do que eu pedi. Ele me deu os filhos saudáveis, entendeu? Me deu tudo que eu pedi na vida, que é ter uma família, profissionalmente, aonde eu tô, era o que eu queria fazer. Então, eu sempre acho que eu tô no lucro, que eu tô muito bem. E, e os desafios vêm para isso. e profissionalmente, eu acho que eu não teria a capacidade que eu tenho hoje para lidar com os meus pacientes se eu tivesse vivido a experiência de estar num centro grande. Talvez eu não teria decidido ter mais filhos, não viveria isso, essa proximidade que eu tenho com os meus pacientes aqui. Então, profissionalmente, apesar de eu não ter todos os recursos tecnológicos, eu ganhei muito. Então, esse passo atrás, que às vezes a gente fala sair de um centro grande e vir para um pequeno, eu estou muito feliz em relação a isso, E sabe? vamos falar um pouco sobre isso também, Marjorie. Muitas mulheres precisam de um atendimento diferenciado, questão hormonal, pré-menopausa, e se questiona, mas será que aqui eu tenho aonde tratar? Será que onde eu posso buscar? O que eu posso fazer? Ah, muitas vezes falam, não, mas tem que buscar um especialista fora, Sim. algo extraordinário e tal. Fala um pouquinho sobre isso, Marjorie. Vamos desmistificar É bem esse o termo, desmistificar. Em, em várias fases da vida da mulher, quando a gente está tentando engravidar, ou quando a gente termina o nosso período reprodutivo, que é esse início da menopausa, a gente deve ser assistida. E esse dever de assistência, ele vem para fazer o quê? Qualidade de vida. Se a gente está falando de menopausa, a gente precisa entregar qualidade de vida para essa paciente. Então, procurar soluções mirabolantes, talvez o caminho a gente vá procurar algumas coisas, associar a tecnologia, que é o que a gente veio para conversar. Mas eu preciso entregar o melhor daquela paciente para os tratamentos. E aí você não precisa de uma estrutura tão extraordinária em grandes centros. Eu acho que um profissional que consiga te avaliar de uma maneira global, porque não só não estou menstruando, estou com calorão, né, que é o sintoma mais básico, mas a gente tem quase 400 sintomas de menopausa que as pacientes não sabem que são Nossa, menopausa. quase 400 sintomas. Isso. Então, por exemplo, tem muita paciente que procura cardiologista nessa faixa etária porque ela está começando a ter taquicardia, sente o coração batendo assim. Isso às vezes é só de menopausa. E aí você acha que você está com problema. A gente comentou um pouquinho antes de entrar aqui no ar sobre labilidade emocional, né? 60% dos diagnósticos de transtorno mental em mulheres nessa faixa etária estão ligados à menopausa. Então, tratamento hormonal não é para todo mundo, não é água que você fala, toma, vai e volta quando você quiser. Eu digo que o acompanhamento da menopausa, ele é um casamento que a gente firma contrato ali. Então, você vai medicar e tratar essa paciente, mas você precisa rever ela, porque o tratamento se baseia em segurança. Então, tudo que a gente escuta falar sobre reposição hormonal, a gente escuta falar coisas ruins e às vezes descabidas, porque a gente não teve o cuidado antes de avaliar globalmente essa paciente. Então, todo medicamento. E não é para todo mundo a Não mesma é para todo coisa, mundo. né? Só que não é o fato da paciente ter uma contraindicação à reposição hormonal que ela vai ficar desassistida. A gente tem alternativas para ela também, a depender do que ela tenha de sintoma. Então, a gente não vai dar hormônio para essa paciente, mas a gente vai oferecer um laser para ressecamento vaginal. Uma paciente, por exemplo, que teve câncer de mama.
essa paciente tem contraindicação à terapia de reposição hormonal. Então, você vai deixar essa paciente sem conseguir ter relação? Você vai deixar essa paciente perdendo urina? Você vai deixar essa paciente sofrendo o acometimento dessa região? Não. O laser você pode oferecer independente para a paciente dar reposição hormonal, mas para quem não tem, a alternativa que ela tem é essa. Uhum. O que você pode fazer também? Avaliar essa paciente para que ela possa associar terapias. Então, jogar tudo na conta da reposição hormonal, talvez não dê conta. Talvez a gente precisa. Tem paciente que, mesmo fazendo reposição hormonal, não consegue dormir bem. Nossa, aí já tem que ir para outra. Aí a gente vai associar outras coisas junto. Porque sono é qualidade de vida. É. Passa a noite sem dormir para você Nossa, ver. outro dia não funciona. Você não funciona. O que acontece? Sua capacidade mental não funciona, então você fica mais irritada, você fica mais lentificada, você fica com mais fome, então você faz escolhas alimentares ruins, você tem mais deposição de gordura. Então, tudo isso que você escuta falar que reposição hormonal faz a paciente engordar, não é a reposição que faz a paciente engordar, é o período menopausal que não tratado pode levar ao ganho de peso. Olha só. Porque a modulação hormonal está virando para isso. Então, o que as pacientes na menopausa precisam fazer? Construir massa muscular. E aí, o que ninguém quer fazer? Porque está indisposta, porque às vezes tem cansada, porque não está, às vezes, numa fase boa do casamento, que é quando os filhos foram embora. Já está naquele ninho vazio. Tem o ninho vazio associado, às vezes, à incapacidade sexual. Que é quando você já tem ressecamento. É um prato cheio para você não estar bem mentalmente. Porque a saúde física e mental também tem associação com a saúde sexual. Nós somos uma espécie que exercita a sexualidade. Uhum. Então, a gente tratar a sexualidade de uma maneira secundária não está correto. E hoje em dia, cada vez mais as mulheres, mesmo tendo passado pela menopausa, a vida sexual continua, né? Se espera isso das mulheres, né? É assim, a gente tinha uma visão de que a mulher menopausada era vovozinha. Isso, exatamente. E hoje não, nós estamos na menopausa, mas estamos com mulheres ativas profissionalmente, sexualmente, talvez em outros relacionamentos que se desfizeram e outros recomeçando. Novos, né? Exercendo a maternidade numa outra visão agora, que é de supervisão e não mais daquele contato. Então, assim, essas pacientes, elas têm o direito e o dever de estarem compatíveis com a forma que elas querem estar. E vivendo bem, né? Vivendo bem, qualidade de vida. Você não pode deixar essa mulher vovozinha. Você imagine já, desde aí dos 50, 40, 50 anos, você já começar a viver mal, sabendo numa estimativa de vida aí que talvez você vai viver até uns 80 e tal. Exatamente. Mas que a gente vai bem até os 70. Isso. Com uma autonomia, né? Depois já vai... Sim, a gente tem uma decaída maior. Vai decaindo, né? E daí você com todos esses sintomas e nossa, a vida termina, né? Se você não tratar. Exatamente. E é a cabeça não dá conta. Por isso que mentalmente é difícil para a mulher quando ela tá nessa fase, porque ela se enxerga aonde eu tô, que é mesmo aquele aonde eu tô quando você ganha nenê. Porque quando você ganha nenê, você ainda tem aquela dependência de cuidar daquela criança que depende de você. Você deixa de ser você para estar ali, para aquela criança, assumir aquele papel. Quando você está na menopausa, é como se você fosse descartável. Você não reproduz mais, você socialmente já não tem uma função tão considerável, né? Pessoas são demitidas nessa fase. A mulher, enquanto mulher, também já meio que saiu vamos usar um termo bem chulo aqui, né? Do mercado, já não está no mercado, exatamente. Né? Porque... É isso aí. Não estou falando do mercado de trabalho. Saiu do jogo. Isso, já saiu do jogo, né? Porque já não é mais jovem, já não tá mais tão bonita, já, né? Mas é isso que a gente precisa trabalhar. Como você quer estar daqui 10 anos? O como você quer estar daqui 10 anos depende do quanto de massa muscular você tem, depende do como você está no sentido hormonal da coisa e depende de como você levou esses 10 anos. Você comeu bem, bebeu bem ou você chutou o pau da barraca?
Aí lascou. Isso aí, essas 3 coisas vão dizer como que você vai estar daqui 10 anos. E aí, aquele meu primeiro pós-parto do Lia, eu tava só na função dele, trabalhar para tentar me reencontrar. Quando as meninas nasceram e eu vivi tudo aquilo, eu falei, não, pera, tá errado isso aí. Eu preciso estar bem Sim. para poder cuidar dessa galera toda. Porque na época do Lia, eu me permitia ficar ruim, ficar mal, ficar cansada, ficar indisposta, mas eu só tinha ele. Nessa posição, eu preciso que ele esteja bem também. E ele já estava Entendia, consciente de tudo isso. Ele quer ver a mamãe Exatamente. bem, né? Então pensa para ele, na época dos 36 dias da UTI, um pouco ele ficou com os meus pais, com meus sogros, outro pouco ele ficou indo e vindo de Cascavel, outro pouco ele ficou com a gente lá em Cascavel, e outro pouco a gente ficou vindo para tentar ver qual que era a alternativa melhor para poder lidar com ele. Porque ele estava perdido também nesse processo Sim, todo, né? ele estava afastado, né? Foi E um aí- afastamento, uma separação para ele, né? Exatamente. E aí, quando eu me dei conta de que tava todo mundo em casa agora, que tudo que eu tava pedindo a Deus, né? Porque nasceu, não tinha nenhum na mão. Tava um filho meu em Palotina, as outras 2 na UTI e eu lá, sem ninguém. E aí, quando eu tava com os 3 em casa, e que o batidão pegou, né? Amamentando, Nossa. aquela função, sabe? Estabelecendo uma rotina, eu falei, não. Quem é o negócio do avião ali. Eu preciso colocar a máscara em mim primeiro para depois neles. Então eu preciso estar bem. E aí eu comecei a ir para academia. Eu demorei um pouco mais para voltar a trabalhar, mas voltei, não aguentei. E consegui também, de certa forma, olhar para mim do que era possível. Então, Não se exige mais do que é possível também, É. né, Marge? então para mim foi um pós-parto muito mais leve. Nesse sentido, teve a dureza da prematuridade, do medo, da incerteza, da vulnerabilidade, mas também, ao mesmo tempo, eu tive mais maturidade para lidar com isso. E aí, teve as questões físicas, né? Que é o que a gente estava comentando. O pós-parto para quem está vivendo ou vai viver essa fase agora, você está experimentando o que vai acontecer contigo na menopausa. O pós-parto é uma fase de hipoestrogenismo, então de queda do estrogênio, que é o que acontece com a gente da menopausa. Você esgotou os folículos que você tinha no seu ovário, que é o que produzem estrogênio e progesterona. Mas basicamente o que regula toda essa sintomatologia da menopausa é o estrogênio. Então, quando você tem essa queda no pós-parto, você tem labilidade emocional. Por isso que a gente tem o baby blues lá, ou depressão pós-parto. É o estrogênio aí, então. Você tem ressecamento vaginal importantíssimo. Então a gente pede Isso, qual o período aí, mais ou menos? para quem amamenta, é a amamentação toda. Nossa, Então eu tenho pacientes que amamentaram até 3 anos, nenê. elas ficaram com esse sintoma. Não todas, Sim, né? De mas fato, pode a gente ter uma melhora, porque você volta naturalmente a ovular e isso estabiliza um pouco. Mas logo no comecinho, é muito... E aí, assim, sendo bem clara, qualquer paciente que vai ter a sua primeira exposição sexual pós-parto, não vai ser prazeroso. Vai ser desconfortável. bom saber disso até para se preparar para isso. Isso, e assim, falar sobre isso, por isso que esse espaço é importante, por isso estou feliz de estar aqui. Porque falar sobre isso, não é que para mim foi ruim. Para você também, para outra também, para todas nós. Já assim. dá medo, né? Para começar, já gera você já medo, né? Nem sabe o que vai acontecer ali. Exatamente. E assim, vai ser desconfortável. Então, associar lubrificante é importante. Olha só que informação importante, gente. Associar. E aí, para quem perdura isso, né? Para quem de fato não consegue restabelecer esse trofismo do canal, o laser é uma alternativa importante. Que daí ele vai ajudando. Isso. O que a gente faz? O que essa tecnologia do laser traz aí, Para que a gente usa laser, Isso. né? Laser é uma tecnologia que foi desenvolvida para a gente ter um estímulo de colágeno em uma determinada região. E a gente pode fazer isso
ele vai trabalhar a nível de aumentar o colágeno, É, de o melhorar colágeno, a pele a mesmo. vascularização e fazer um processo regenerativo. Então você sai de uma sessão dessa da mesma forma que você entrou, porque é um processo de construção. Tá. A gente vai bater na célula que produz colágeno ali, vai bater na porta e vai falar: "Ah, amado, vamos acordar e vamos pro jogo." Por quê? Nessa a gente tem uma produção de colágeno que também vai bem até os 20, 30 anos. Depois disso, a gente Ai, como a gente sente isso desanda. na pele, viu? A cara cai, mas Uhum. o canal vaginal também sofre suas modificações. E aí, essa modulação hormonal, que é intermediada pelo pós-parto ou pela menopausa, vai ter uma influência maior ainda. Porque você tem tanto a anatomia da região sofrendo com a perda do colágeno, da estrutura, mas você tem o suprimento daquilo que é via hormonal também sofrendo Sim, nesses porque casos não pontuais. tem, né? E Tá aí, o faltando. que você vai. Como é que a nossa vagina ela é curta, de certa forma. Quando você tem o estímulo sexual, ela distende. Uhum. E a gente tem rugosidades no canal vaginal. Então, essas rugosidades também têm o processo de elasticidade. Só que quando você tem um processo de ressecamento instalado ali, que é na menopausa, no pós-parto ele é transitório. Mas na menopausa ele se instala, você não tem Nossa, esse afrouxamento do canal, né? Esse estiramento. isso pode gerar dor. É claro. E aí é um prato cheio. Você já não está muito legal mentalmente. Você já não está, às vezes, muito bem com a sua forma física, porque o rosto caiu. Talvez se você não cuidou desse processo de gerenciamento do envelhecimento, você olha e não gosta do que vê. E aí Uhum. isso também te prejudica pro desejo sexual. Então você leva a pau de um lado da parte hormonal, porque você tem uma baixa, é esperado que a gente diminua mesmo esse desejo sexual, e leva a pau do outro lado também, porque O físico tá você tá ali desencontrada. E aí tá, daí você fala: "Não, tudo bem, vamos esquecer tudo isso e vamos lá." Aí você esbarra na dor. na dor. E aí é um prato E a cheio para. dor vai traumatizando ali, né? Sentiu dor, E assim, já esse bloqueia. esse traumatismo que a gente está falando, ele não é só psicológico no sentido da experiência dolorosa. Ele também pode ser físico. A paciente, quando ela não tem mais essa elasticidade do introito vaginal, por exemplo, você pode fazer fissuras. Uhum. E aí, pensa quando você tem um corte com papel, sabe? Aquele que arde. Ai, É isso que você tem no introito vaginal. Então, não, eu tô bem fisicamente, tô me achando bonita, tô bem com meu esposo, tá tudo legal, vamos lá ter relação. não vai. Não penetra bem, arde, dói, machuca, entendeu? Então, essa conta não fecha e aí é onde a tecnologia vem. Porque o que a gente tinha até mais ou menos É novo, né, Márcia? 5, 10 anos atrás, vamos colocar. O que a gente tinha para oferecer para os pacientes? Creme hormonal. É isso que você tem. E o lubrificante. E o lubrificante que de Mas o fato lubrificante ajuda, sim, mas ele vai ajudar a escorregar a penetração, mas se você tem um corte aqui, não vai. ele vai escorregar com dor igual. Então o lubrificante não vai te ajudar. E aí, de 10 anos para cá, o que a gente começou? A gente negligenciava muito a parte genital. Aham. Se tratava, ela ficava em segundo plano. Então, por exemplo, a gente teve um boom de cirurgias ginecológicas no sentido de plástica. Ninfoplastia, que é aquela cirurgia que diminui os lábios vaginais. Por que a gente começou a ter tudo isso? Porque a gente começou a aplicar conceitos da dermatologia, da cirurgia plástica na Na ginecologia. ginecologia. E a gente precisa disso, porque se você quer ter saúde genital, você também precisa ter algo que você se sinta confortável. E assim, eu atendo meninas agora que têm uma assimetria ou um volume de pequenos lábios incompatível. Que daí já pode agora, enquanto tá Pode. nova ainda, enquanto antes de iniciar muitas vezes a vida Isso, sexual e porque resolver às vezes algumas elas nem coisas. querem. Elas têm Porque elas se vergonha, acham, não. entendeu? Porque o que a gente tem, ainda mais numa era social? Todo mundo é lindo, né? Uma era virtual. Todo mundo é lindo, perfeito,
bonito. A gente tem ainda muito enraizado na nossa sociedade pornografia. Muito. E a gente tem corpos irreais, situações irreais que não são. que não condizem, né? com a nossa prática, ou com a vida saudável. E aí vamos usar bem o termo correto, saudável. E aí o que a gente faz com tudo isso? Expõe tudo isso a uma menina que está se transformando e que tem uma genitália que ela olha pro lado e fala, ué, mas por que a minha assim, da minha mãe não é, da minha prima não é, de Eu sou ninguém é? diferente. Por que eu sou diferente? E aí, outro ponto que, além do estético, é que não vamos menosprezar a estética, porque as pessoas tendem a ver a estética como uma coisa banal, fútil. Pra quem não tem problema, né? Exatamente. Aí se coloca nessa situação pra você ver. Pra quem está Aham. ali, teoricamente, dentro Capaz da que vai fazer normalidade. cirurgia numa menina, ou cirurgia. Quem que vai querer ver periquita? Amado, não é quem vai querer ver, é o que eu tô vendo. É o que ela vai sentir Aham, também, o que né? eu tô vendo aqui. Então, como eu me sinto. E aí, assim, não vamos menosprezar a estética, porque ela de fato importa. Ela não é fútil e ela não é banal. Mas, do outro ponto de vista, a gente também tem a higienização fica prejudicada. Sim, porque não, né? Essa menina, ela vai ter mais dificuldade, às vezes, para colocar roupa, para colocar biquíni. Isso vai prejudicar a autoestima. Então, tudo isso a gente avalia para uma indicação cirúrgica. Que hoje, falando de tecnologia, a gente pode fazer essa indicação cirúrgica e a gente tem à disposição cirurgia laser hoje para ser feita. Então, que é recuperação mais rápida, um corte que tem uma cicatrização melhor, perda sanguínea menor. Então, tudo que a gente associa de tecnologia, a gente tinha comentado antes também de entrar no ar, sobre as cirurgias para endometriose, essas coisas. Antes, essas coisas começaram todos como cirurgia aberta, de fato abria a barriga. Uma exposição enorme. Exatamente, para um ganho muito pequeno. Hoje a gente vai para a cirurgia, a videolaparoscopia, né? Que é entrar com uma câmera, se associa à robótica hoje, às vezes, para operar também, para a gente diminuir essa alteração de destreza que a gente pode ter e focar melhor em regiões de pequena monte. Porque sabe que uma coisa interessante que às vezes as pacientes não têm conhecimento, falando específico de endometriose agora, é que o tamanho do foco da endometriose não tem relação com a dor que a paciente sente. Então, às vezes, o foco pode ser... voltando um passo atrás ainda, quando a gente está falando de endometriose, a gente quer pesquisar essa doença, a gente tem basicamente duas formas de pesquisar, que é ultrassom com preparo intestinal ou ressonância magnética. E numa outra oportunidade, a vídeo para poder fazer um diagnóstico e um tratamento também. Só que a maioria das mulheres tem em mente de que um ultrassom convencional vai ver endometriose. E não vai. Vê. A gente só vê endometriose no ultrassom convencional quando ela está instalada no ovário. Aí se chama endometrioma. A gente vê que aquele ovário está comprometido com endometriose, mas é só. Então a gente precisa de um ultrassom com um olhar específico e um preparo específico para diagnosticar. Porque os focos de endometriose ele tem tamanhos diferentes. E às vezes focos grandes vão ser visualizados de uma forma mais fácil. Mas nem sempre essa paciente vai se beneficiar de tratamento cirúrgico, porque às vezes ela não tem dor. A queixa dela é infertilidade. Ah, sim. Então tem pacientes com focos enormes. Sem dor. Sem dor, assintomática. E na outra ponta, a gente tem pacientes com uma dificuldade de diagnóstico. Lembra que eu comentei contigo que às vezes as pacientes levam até 10 anos para fazer diagnóstico de uma doença que pode ser incapacitante, a depender do nível de dor. E a gente leva 10 anos para diagnosticar, o que não dá. Opa! Aí, o que a gente faz para essas pacientes? Tenta rastrear, às vezes tem a limitação do método, porque os focos são pequenos e essa paciente tem muita dor e a gente não consegue ver identificar. O foco. E aí, quando a gente vai para vídeo cirurgia, que a gente consegue visualizar, associa a robótica junto para operar, a gente consegue pegar esse focozinho pequeno. 10 anos para diagnosticar, mas nisso já pode ser, o estrago já está muito grande, né, Marcia? Foi. Então, essa paciente às vezes acha que ela não pode engravidar porque ela, sei lá, uns termos estranhos que as pessoas usam, sabe? Ou falando mais específico de infertilidade, o que todo mundo fala. Pode conversar com todo mundo que já passou pela infertilidade.
Ai, não, relaxa um pouquinho, tira o foco. Vai Tira o viajar, foco que uma hora dá certo. que uma hora dá certo. Vai viajar com o teu marido. Gente, eu podia ter rodado o mundo que não ia dar certo, entendeu? Então, quando você quer falar com alguém que tá expondo essa situação pra você, fale, procura ajuda. Só fala isso, procura ajuda. Mas tá, falando de endometriose agora. A dor é esperada que a gente sinta no período menstrual, que é a tensão pré-menstrual. Isso. Então, para uma menina, ter cólica, ter desconforto, é esperado, até porque também está descobrindo um pouco daquele processo, né? Agora, existe uma quantificação de dor que aí o ginecologista tem que estar atento. Que é uma menina que tem que sair das suas atividades, não consegue estar na educação física, não tem que sair da escola porque tem muita dor, você tem que acender o alerta. Você não vai fazer diagnóstico numa menina de 13, 14, 15 anos de endometriose. Marjorie, mas a endometriose, quando ela acontece, ela já vem desde cedinho? Essa paciente sempre teve ciclos dolorosos. O nome técnico para isso chama dismenorreia, que é dor durante a menstruação. Então, classicamente, se apresenta assim a doença. Essa paciente sempre teve dor durante a menstruação. Todo mundo fala que ter cólica é normal. Mas não é levando, né? Daí você vai levando. Daí essa paciente começa a ter dor para ter relação sexual. Ela começa, às vezes, ter dor para urinar, ter dor para evacuar, porque o foco da endometriose pode estar espalhado na pelve. E não necessariamente essa paciente tem irregularidade menstrual. Pode ter ou não. E com a menopausa, tende a melhorar a endometriose? Tende a melhorar, porque a endometriose, ela então é... tem coisas que vêm bem alguma ainda, coisa melhora. Alguma coisa melhora. Ela é mediada por uma questão hormonal. Então, quando você tem uma redução ali de estrogênio e progesterona, você não tem tanto estímulo desses focos. Mas aí é uma coisa que a gente tem que estar atento. Paciente que tem endometriose e que entrou na menopausa e que vai fazer reposição hormonal, a gente tem que ter atenção, porque a gente pode ter reativação dos focos. Que daí já vai voltar. Uhum. Então, existe uma maneira que a gente precisa... Por isso que eu falo. Por isso que tem que ser muito bem avaliado, né? Exatamente. E o histórico do paciente é muito importante, tem que ser levado né? em consideração. Não só o ginecológico, que é onde a gente esbarra muito. E às vezes a gente vai ter limitações técnicas em alguns profissionais. Que eles vão ficar limitados a saber... A saúde ali, se tá com... Só que eu preciso saber se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você fuma, se você bebe. Eu preciso saber disso para saber se você está apta a usar esse tipo de medicação, porque é um tratamento, se chama terapia de reposição hormonal, uma terapia de uma administração longa, não é um comprimidinho ali e vai embora. E é muito triste você sentir dores que são inexplicáveis, e daí você ir até um médico e ele falar, você é uma mulher mais sensível. Sim. Entende? Você sai com o diagnóstico de você é sensível ou não tem nada, a gente investigou tudo, é coisa da tua cabeça. Da tua cabeça. Ou você é vista como mentalmente comprometida. Essa paciente reclama de tudo, essa paciente é difícil. Então, valorizar a queixa de dor da paciente. E como é que a gente tem maneiras específicas para fazer isso? Relacionando muito o histórico dela. Você não pode falar que uma paciente de 40 anos e que tem dor com 40 anos é sensível se ela tem dor desde a primeira menstruação. Desde a primeira e vai trazendo até ao longo da vida, né? Então, isso tem um momento que é limitante. Dessensibilizaria, né? Isso, teoricamente. Exatamente. Então, assim, é limitante você ter um quadro de dor sem fazer uma avaliação, sem que seja valorizada a sua dor. E hoje também a fisioterapia pélvica vem muito ao encontro disso, ajudando, né? Eu já falei para obstetrícia, agora vamos falar para ginecologia. Ter um fisioterapeuta pélvico é ter um belo ajudante ali na sua caminhada. Por quê? Esse assoalho pélvico, para quem passou por gestações, e eu passei por 2, 3, né? Ele sofreu, imagina, ele distendeu, sofreu pressão. Então, lá na frente, essa conta pode chegar para mim como? Com perda urinária, com disfunção da minha anatomia. Então, o popular caiu a bexiga, ou o intestino subiu um pouco. Independente de ter feito cesárea Independente. Isso é uma informação muito importante, porque muitas mulheres têm aquela informação que é só se
Não, eu vou teve fazer parto porque as mulheres ficam... Isso, não vou precisar fazer períneo depois. Períneo, tem que fazer não vou tudo precisar... períneo depois. Não, amada, você pode precisar de períneo. É claro que a gente não pode também, não de fato falar sobre o que a alteração de um parto vaginal pode levar. Sim, Existem partos e partos. Quando você pariu, é uma idade que importa, porque você está muito melhor do ponto de vista de colágeno, estrutura muscular, enfim, tudo, com 20 anos do que 40. Sim. Né? Sim. Você tem uma fragilidade maior e um acometimento maior. Quantos quilos pesou esse nenê? Como foi o seu trabalho de parto? Você passa 15 horas em trabalho de parto ativo? Nossa. É diferente de uma paciente que chegou e ganhou. Né? Vai Essa vai ter forçando, muito né? mais acometimento. E existe uma situação que popularmente as pessoas falam que as mulheres que tiveram parto vaginal ficam largas, né? Esse é um termo tão, sabe, ruim, inadvertido para essa situação, mas o que a gente tem? A síndrome do relaxamento vaginal. Então, você pode ter um alargamento dessa estrutura de introito por conta de tamanho de peso, peso do bebê que passou por esse canal, como foi o acompanhamento de parto. Por isso que eu sou muito a favor de fisioterapeutas no acompanhamento, sabe? Quem entende de mecânica de parto, para a gente não forçar desnecessariamente. Porque muitas vezes força demais Exatamente. e essa forçar aí vai trazer consequências. A gente pode estar submetido à episiotomia, que é uma coisa que não se deve se fazer de rotina, mas é um recurso que sim, de fato, pode ser utilizado, mas que dependendo como se era utilizado antigamente, mutilava as pacientes. Então você tem uma distorção da anatomia ali. E aí se veio essa situação social onde a gente coloca esses nomes muito ruins. Entendeu? Mas sim, a gente pode ter um alargamento dessa estrutura, porque passou alguém, teve alguma coisa aconteceu ali. E aí, como que a gente melhora isso? Tem como melhorar. Tem como melhorar. A tecnologia está aí para isso também. Tecnologia está aí para isso. Para a gente reduzir esse alargamento que acabou acontecendo ali. Então, melhora do ponto de vista estético, mas melhora do ponto de vista funcional, no sentido da relação. Como que você sabe que uma paciente tem esse processo de afrouxamento do canal vaginal ou de alargamento? E aí é uma dica importantíssima para todo mundo. Quando você começa a ter flatos vaginais. E aí você vai para uma relação e fica aqueles barulhinhos. O que está acontecendo? Está entrando ar ali porque você está tendo um alargamento daquela parede. Porque o teu canal vaginal ele vai abraçar o pênis quando ele está penetrando. E aí se você não consegue fazer isso, tem um afrouxamento aqui da estrutura, porque o canal vaginal perdeu a sua mobilidade, a sua estrutura de colágeno ali. Tá entrando ar. Tá entrando ar. E aí vai fazer barulho. E aí você começou a ter esses barulhos com frequência, você precisa procurar ajuda. Porque daqui para frente é só para trás, como se diz. Aí, assim, a gente já tá, de fato, com a anatomia comprometida e a gente precisa melhorar ela. E tem como melhorar. Mas a gente precisa conhecer. E não precisa ir para São Paulo para fazer isso. Para buscar isso, né? A gente tem aqui em Palotina, tá? Que bom isso, e que bom que você se dispôs a trazer todas essas informações também. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas aonde eu vou? Quem eu procuro? O que eu faço? A fisioterapia pélvica nós também já temos aqui em Palotina esse recurso, né? Muitas pessoas ainda têm um pouco de preconceitos, alguma coisa nesse mesmo, sentido. Que é não conhecer, né? Mas ajuda muito. Na ginecologia também, a fisioterapia pélvica ali, ela te ajuda no treinamento dessa musculatura, da sensação de conhecer. Você tem melhora para a tua atividade sexual. Você tem melhora de controle de perda urinária, o controle da função urinária, na verdade, em pacientes que estão tendo perda. Você pode evitar uma cirurgia se você trabalha em conjunto tecnologia para restabelecer canal vaginal e essa avaliação da estimulação. Também. Então, o que você pode trazer também? Tem muitas pacientes que sofrem silenciosamente com dor para ter relação. E é assim... Não tem por que a gente tá passando por isso. E Marjorie, elas sofrem, ficam caladas e
quando elas chegam lá no consultório, elas conseguem falar? Ou mesmo assim, às vezes é Existem difícil? pacientes que elas só conseguem falar se você toca no assunto, e eu sempre, assim, conversar sobre reserva. Às vezes as pacientes vêm, não, eu só vim para coletar um preventivo, consulta de tudo rotina, normal. tá tudo bem. Tá, ok, então vamos lá. Então, como é que é teu sono? Como é que é tua alimentação? Você faz exercício físico? Como é que é a tua saúde? Você tem algum problema de saúde? Como é que é para ter relação? Tá tendo? Tem vontade? Quando tem, é bom? Dói, machuca no outro dia? Como é que é? Então você precisa estimular a paciente a pensar sobre essas coisas para ela verbalizar. Porque senão cai naquela rotina de muitas vezes está doendo, mas tem que fazer, ou tem. E o que Tem que. é? Não tem nada, minha E filha. está Se ali tem uma se. coisa é que a gente não tem que fazer nada que não nos dê conforto, entendeu? E aí, o que que você escuta? Ah, que dói, dói mesmo quando você é jovem, está começando a iniciação, né? Quando você vai se expor, você... ah, não, dói mesmo. Não, gente. Você É tendo, saudável doer, né? você precisa ter, primeiro, maturidade para tomar essa escolha, o que a gente não está tendo cada vez mais cedo. Muito cedo, né? Erotização está envolvida nisso, rede social está envolvida nessa antecipação da relação sexual. Com isso vem, né, o desdobramento, que é a gestação não planejada nessa faixa etária. Enfim, mas basicamente o que eu queria falar? A paciente que tem dor para ter relação sexual é uma paciente que às vezes não tem de fato noção do seu canal vaginal. E aí a fisioterapia pode trazer isso também. Estimulação, dessensibilização da dor, que é o que a gente tem em quadros de vulvudínia, quadros onde a paciente tem uma impossibilidade de penetração, porque a paciente trava, fecha. E aí outra coisa, outro recurso que a gente pode utilizar, o Botox. Para diminuir. Sim. O que o Botox faz? A gente faz aqui Uhum. relaxamento da musculatura para você não ficar com as ruguinhas. E aí a gente faz Botox nos músculos do períneo para deixar ele relaxado. Relaxar e ela ter. E a gente conseguir ter a penetração. Então tem tudo isso. Não é para ficar sofrendo sozinha, sabe? E assim, eu acredito que tudo seja uma questão de sempre buscar, tá buscando conhecer mais. Como você falou, o brasileiro ele entende muito de sacanagem, né? Aham. Agora, de sexualidade mesmo. Nada. E ainda é Zero. tabu se falar de sexualidade, né? Sim. Você falar besteira, você falar qualquer outra coisa, beleza. Porque assim, se você se posiciona como a protagonista da sua sexualidade, você pode ser vista como vulgar, o que são coisas diferentes. Vulgaridade é como você se comporta. É a falta de respeito com si mesma, né? Com o que você quer, com o seu corpo, com o que você deseja, né? Agora, a sexualidade é outro aspecto. É como você se identifica. A obtenção do prazer, ela é universal para todo mundo. Então, você pode, de fato, se relacionar sexualmente com outras pessoas no momento que você achar adequado, no primeiro encontro, no segundo, sei lá, ou como você se sente confortável, sem ser vulgar. Sim. São coisas opostas. Então, a sexualidade, ela não te diz sobre o seu caráter. Ela te diz como você se comporta em relação à obtenção de prazer. E você precisa, você merece isso. E sempre respeitando o teu corpo, né? A sua, né? Até onde você pode ir. E também tá tudo bem a gente ir construindo outras aquisições, entendeu? Marjorie, uma coisa que eu acho bastante importante a gente estar falando também e as pessoas estarem mais conscientes disso é quando se começa um relacionamento, a importância dos exames, né? Quando o relacionamento, claro, sempre usar o preservativo, mas quando o relacionamento vai ficando. Mas você sabe que esse é um ponto importante? A gente sempre fala essa frase. E assim, antigamente isso não era, a gente não tinha acesso, mas hoje é básico, até para menina mais jovem, sabe? Ah, não, tem que usar preservativo. Todo mundo sabe que tem que usar. Sim. Mas de fato não é todo mundo que usa. Por que que isso acontece? Porque o preservativo, ele, no momento da colocação dele de fato, né? Você pode ter uma quebra do clímax que você tá. Então, por isso que as pessoas param de usar. Param de usar também por comodismo, porque o parceiro. Porque, de fato, quem sai hoje com preservativo feminino?
Você conhece alguém? Não. Eu tenho, assim, muito pouco. Quando eu estive em São Paulo, que é uma cidade maior, que a gente encontra mais gente, aí Talvez sim, eu lá seja mais conheci, comum. conheci algumas pessoas, né? Algumas mulheres que sim, elas tinham o preservativo delas. Mas ele é desconfortável, esquisito, não casa muito bem. Agora, você ficar na dependência do outro para essa análise, né? Do outro ter que colocar, do outro ter que trazer, ou se você sai, né, para um evento, alguma coisa, com preservativo masculino na bolsa, o que as pessoas vão pensar? Mas se houver a possibilidade, tem que levar sim. Então, Não é? amada, né? Mas esse é o ponto. O que interessa o que as pessoas vão pensar? Não, é o que você vai fazer. Não é Exatamente. verdade? E aí, assim, qual que é o ponto de você tirar o preservativo numa relação? Porque tá, então tá bom, tem que usar preservativo, vamos Não, usar. isso vamos supor que assim, tá entendida Aham, essa tá entendido, regrinha. estamos usando. Tá, mas qual que é o ponto da gente tirar o preservativo? Né? Vamos supor que você tenha um método contraceptivo. Agora a gente está falando especificamente em doenças. E aí eu vou jogar um dado que é extremamente importante. Por que a gente faz preventivo? Que é o Papa Nicolau ou o exame do colo do útero. E falamos de outubro rosa até, Isso. né? Por que a gente faz esse exame? Porque a gente rastreia câncer de colo de útero, que é diferente de câncer de útero, tá? Uhum. São tecidos diferentes. E aí o colo do útero, ele tem um epitélio que sofre mais transformações. Então, quando a gente coloca um agressor ali, ele está mais suscetível a se dividir de uma maneira incorreta, que é o desenvolvimento do câncer. Você tem a proliferação desordenada de uma célula. E aí, quem é o fator agressor ali? O HPV. Então, o HPV é um vírus de transmissão sexual que pode levar ao câncer de colo de útero e o câncer de pênis e também a verrugas genitais. Agora, até a gente chegar ao estágio de câncer, a gente tem um tempo, porque ele é um câncer de instalação lenta, a grande maioria, né? Dependendo do subtipo do vírus que você contrai. E, pasmem, 80% da população tem presença de HPV, sintomático ou não. Então, hoje, se você sai numa night e vê 10 rapazes bonitinhos, 8 tem HPV. Claro que isso tá mudando, porque hoje a gente tem vacina. A vacina dos que é outra tecnologia. Mas assim, aqui. isso vamos dizer assim, que seria dos que estão lá pela faixa dos Sim, 20. Exatamente, esse povo tá chegando no mercado aí, vamos dizer. Quem já tá ali nos 30, 40, 50. Não pegou essa fase. Mundo. Não pegou. Entendeu? Tá todo nesses dos 8, de 10, 8. Isso aí. Então, você se expõe sexualmente, você é uma doença sexualmente transmissível assintomática até... E não vai pegar, né, no exame de sangue. Não. Às vezes você vai pegar ali, vai fazer o exame. Porque é diferente de outras doenças sexualmente transmissíveis. Hoje o termo que a gente fala é infecções sexualmente transmissíveis. Uhum. Mas quando a gente está falando de uma gonorreia, você começa a ter um corrimento, entendeu? É mais fácil. Quando a gente fala de clamídia, que é outro boom aqui de infecção sexualmente... Aqui na nossa região? Sim, em qualquer local, entendeu? Tem muita clamídia rolando. Compromete muito o futuro reprodutivo das mulheres. Por quê? Porque a clamídia pode levar a alteração tubária, inflamação pélvica. E aí, às vezes, você teve um corrimento que demorou um pouco mais para conseguir tratar, você nem sabe o que foi. E grande parte das infecções por clamídia, às vezes, são assintomáticas. Aí você passou, às vezes, uma parte da tua adolescência se expondo sexualmente. Quando você chega lá na maturidade para ter filho, você tem um comprometimento. Que foi algo que aconteceu lá atrás, sem você nem saber. Exatamente. Por não ter tido os cuidados. É isso aí. Nossa, então assim, nunca se deveria tirar o preservativo, então, né? Eu vou te dar mais um dado, tá? A maioria Nossa, Marjorie, é assustador. Não, você começar, você fala, não, para, não quero mais mexer com isso. Não. Eu já... Tanto que tem muito jovem que tá optando pelo celibato, né? Sim, não agora doenças, também é um outro... eu acredito. Eu acho que não é nem por doenças. É uma outra corrente isso, crescente, eu acho que é porque né? chegou num abuso tão grande né? Sim, onde agora... a gente se atrapalhou entre sexualidade e vulgaridade, que é aquele ponto que a gente comentou E daí lá. tem gente que já
tá voltando agora ao ponto Isso. de não querer. Isso. Mas assim, outro dado importante, a grande maior taxa de contaminação por HIV em mulheres é no período gestacional. Aí você fala, what? Como isso? Porque o marido. Isso. Ah, não, gente. Então, o que a gente Ele faz não deu hoje? conta de. É isso aí. Então, você tem a transmissão de um vírus numa época. Que seria tão. É isso aí mesmo. Então, a gente faz hoje pré-natal do parceiro também. Então, as mesmas sorologias que são feitas para as E mulheres. precisa fazer, né? Porque não tem que esperar a Isso. mulher chegar e falar isso. Não. Hoje, se você for no meu consultório grávida hoje, eu vou pedir para você e para o seu parceiro. Não é uma coisa que eu explico. Não, eu faço para todo mundo, é universal isso. E essa é a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, é uma recomendação. Então, o pré-gestacional importa muito também. Que a gente faz esse pré-gestacional, geralmente é a mulher que busca, né? E tá certo, ela vai buscar no ginecologista, mas eu trago o parceiro para conversa também. Por quê? Outro dado importante. A gente comentou que nós entregamos o óvulo na idade que a gente tem e o parceiro com o espermatozoide de 3 dias. Mas esse espermatozoide de 3 dias, num homem que está sedentário, fumante, obeso, ele entrega um espermatozoide ruim. Ruim. Entendeu? Então, a chance de malformações, a chance de um Doença. desfecho ruim na gestação também está ligado com o parceiro. A gente coloca tudo na conta da mulher ali, mas a gente tem, sim, um comprometimento do parceiro. Por isso é tão importante falar, né? Sim. Gente, nós falarmos de cada 10 pessoas, 8 terem o HPV, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E as pessoas se expõem muito facilmente, né? Sim, sim. Que é aquele. Nós temos um limbo entre você também se entender como mulher, entendeu? Essa responsabilidade com o seu corpo, com seus limites, você vai adquirindo também, Com o tempo, né? Porque a adolescência, que é a fase do confronto, que é a fase do eu posso tudo, a gente está se expondo sexualmente também. Então, é uma mistura explosiva mesmo. E aí, a gente ainda está adquirindo essa maturidade de o que eu quero, o que eu não quero, o que para mim de fato funciona. E os hormônios estão Então, a flor da turbilhão, pele também. que não tá te ajudando muito também. Então, eu acho que hoje, para mim, eu com 35 anos, eu me sinto muito bem agora. Porque. Sabe, Marjorie, eu sempre falo que a fase dos 30 aos 40 para a mulher é a fase. Claro, agora as coisas estão evoluindo e tudo mais, mas a idade mais linda da mulher é dos 30 aos 40. E assim, eu vou te falar que eu concordo, porque eu me sinto assim agora. Você tem mais segurança, você se sente bem, você já passou daquela fase dos 20 que tudo se sentindo inadequado e tal, não é? É isso aí. Agora você se sente mais Então, dona assim, de você, o que né? eu Se vivi conhece. como adolescente? Eu colocava 2 calças para poder ter a perna um pouco mais grossa. Eu usava bojo para poder ter um pouco mais de seio. E hoje não, você hoje fala, não. nossa, olha que, né? Não, eu tô então linda hoje do jeito que eu sou. a pernona tampa jogo e é isso aí mesmo. É o que eu tenho, sabe? Não E eu é? tô feliz com o que eu tenho. E cada um é lindo do jeito que é. Só que você aprende esse olhar de respeito com você. Você isso não é nasce direcionado. com- E eu vou te falar que é direcionado a partir das experiências que você tem em casa também. Ter uma mãe, ter um pai que converse sobre sexualidade, que tenha um relacionamento legal, eu não tô nem falando no sentido de casamento mesmo. Sim. Pessoas separadas, mas pessoas que têm uma sensação, uma visão de autocuidado, elas passam isso para os filhos. Pro próximo, Então, né? essa segurança, essa maturidade, ela vai sendo construída porque ela vai sendo vista. Eu tenho filho homem, né? E uma preocupação que eu sempre tive é que ele respeitasse a ele mesmo e a parceira dele. E eu sempre ensinei isso pra ele. Falei, filho, quando chegar a hora, tenha consciência. Se respeite, respeite quem tá com Isso. você.
você construir um ser, claro, eu tô num estágio diferente do teu, já é mas mais... eu vendo as habilidades que o meu menino tem hoje, e é tão legal que ele cuida das irmãzinhas, sabe? Eu vejo, tá, tá corrido, tá um caos, equilibrar pratinhos nessa fase inicial, mas poxa, eu tô tão feliz com isso, sabe? De quem eu tô criando. Isso me E você deixa vai ver que cada vez vai tão. ficando mais É, gostoso isso, é você isso tá aí. vendo. Porque eu tô vendo, tô colhendo o que eu. E nós somos as responsáveis por isso, nós mulheres, né? Exatamente. Que vamos Você. educar os próximos homens também. Exatamente. De ter que você ouvir que o maior índice de mulheres casadas contraírem HIV durante a gestação, que é um período em que o homem deveria estar se dedicando a ela Sim, também, exatamente. né? É um Então, que absurdo tipo de homem a gente está isso. formando? Que tipo de homens... E começa do, claro, tem o papel do homem, então meu marido tem um papel específico na formação do caráter, ali da Sim. hombridade também, do que é ser homem, entendeu? Mas eu também tenho um papel importante. Tem, porque... Já que é como você vai me ver e vai me respeitar. Isso, porque como o homem vai respeitar a outra mulher, eu acho que é um papel da mãe É da também mãe. colocar Começa isso. pela mãe, exatamente. Mas Começa pela é mãe. exatamente como você falou, como eu me respeito e como ele vê uma mulher, Isso. né? E aí, quando eu tive aquela doidura de voltar a trabalhar e eu pretendo me manter trabalhando, claro, com as minhas limitações. Hoje você me perguntou como é que você está trabalhando. Então, eu trabalho às tardes, tá? É isso que eu consigo fazer Por hoje. hora. De uma maneira que eu consigo equilibrar. Eu não quero perder esse momento da infância deles, de estar em cima, moldando, ensinando, formando. Isso da cidade pequena é bom também, né? Sim, não. Que dá essa Não, possibilidade, hoje né? eu acho que se o meu menino abrir a porta e sair, alguém me devolve, porque todo mundo sabe, Não, né? e a possibilidade de o tempo de trânsito que você Isso, não, perderia, é de estar qualidade, preso. Não, qualidade, gente, eu acho que sem isso é dúvida. fantástico, né? Não, fato. Agora, eu não consigo. Eu sempre quis muito ser mãe, desde sempre, sabe? Porque eu tenho um ambiente familiar na minha casa muito bom. Então, Você é filha única? eu sou filha única. Filha única. Depois dessa situação do tumor de fígado, minha mãe Nossa, cerrou a fábrica. ela também ficou muito, deve ter passado muito sim, medo, né? muito, né? Imagina, lá 35 anos atrás, né? Um bebezinho de 2 meses fazendo cirurgia. Enfim, mas o meu ambiente familiar é muito bom, então eu sempre quis ter uma família também. E aí, agora que eu tenho essa possibilidade, eu não quero delegar. Então, eu me virei nos 30 para poder achar um equilíbrio entre a minha individualidade e trabalhar uma coisa importante, porque eu quero que meus filhos, tanto o meu filho homem como as minhas filhas mulheres, que elas vejam que existe uma mulher que tem a sua independência, que tem o seu papel na sociedade e que consegue também desenvolver um papel na família. E o teu papel perante a sociedade é muito grande, porque você, com a Sim. profissão que você tem, Sim, é muito importante. é isso aí. Não é verdade? Então, E toda eu não essa vou abrir mão. formação, todo esse conhecimento é quase que inconcebível que não seja aplicado ao outro isso, né? Que isso não se... que você não aplique no teu dia a dia, Então, não leve isso para as Eu pessoas, para quero que o meu ajudar. filho procure mulheres fortes, independentes, que trabalhem, que tenha a sua individualidade preservada, e eu quero que as minhas filhas também busquem esse caminho. E eu acho que esse é o caminho para os relacionamentos saudáveis também, né, Marge? Exatamente, porque uma relação onde você inicia com uma dependência, ela é um prato cheio para virar uma violência lá na frente. Exatamente. Né? E é o que a gente tem visto muito ultimamente, né? Isso aí. E também tá vindo à tona para que eu acredito que as pessoas tomem consciência para também isso ir aos pouquinhos se transformando e melhorando, né? Marjorie, mas teria papo aqui Papo pra pra gente. muito. Nossa, Não, eu falo muito demais, bom. desculpa. Não, gente. não, mas você pensa que fala demais. Você não fala demais, você fala coisas. Você tem conteúdo, entendeu? Você tem conhecimento. Então, por isso, eu falo demais. Não, é porque você é muito rica no conteúdo que você traz. Dá pra gente marcar outros. Tem muita coisa aí pra gente estar falando ainda. Tem sim. Mas assim, para considerações finais, uma mensagem que você queira deixar sobre saúde, sobre maternidade, sobre a fase da vida que você tá Sobre hoje. maternidade invistam tempo
nisso, porque a gente vai colher lá na frente. É difícil, é desafiador. Não romantizem esse momento, porque de fato a gente tem situações físicas envolvidas, parto, independente da via, dói, a gente tem modificação do corpo, a gente tem alteração mental quanto a isso, nosso cérebro se modifica quando a gente vira mãe. Então, não é um processo simples e nem deve ser simples, porque o que muito dá, muito custa. É assim. E se a gente toma essa decisão, e é uma decisão que tem que ser tomada, a gente tem que ter as rédeas da nossa vida. E escolher ser mãe, escolher ter uma família, isso tem que ser uma escolha e não um acontecimento. Então, a minha mensagem é essa, eu sou muito feliz. Eu, assim, com todas as dificuldades que a gente vive nessa situação de maternidade nada romantizada, eu ainda assim passaria 1000 vezes. É porque é a sua escolha. Porque é a minha escolha. E eu tô felizíssima com ela. E eu nunca, nada na vida me preencheu mais, nem o meu trabalho, que eu me esforcei para estar onde eu tô, sabe? 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, especialização, enfim. Nem isso me deu tanto prazer como ter meus filhos. E Mas não, me custa muito e não também. tem. Eu acho que É, não é, tem. é Pode para buscar, mim, pode dar volta ao mundo é, buscando. não tem nada que me deixe de fato. Quando a gente abraça a maternidade, né? É. E assim, esse abraço, ele é um abraço real. Era isso, essa é a minha mensagem que eu quero passar. Então, assim, tem fotos bonitas de todo mundo rindo, mas quase, basicamente, o dia é todo mundo gritando, chorando, pulando. É, É confusão. confusão. Então, me exige fisicamente, sabe? Eu precisei ir pra academia para conseguir segurar minhas meninas. Entendeu? Porque eu já estava judiada lá do meu filho da primeira vez. Então, eu precisei construir, e agora falando, a minha mensagem de profissional é: o que você quer para você mesmo, né? Então, como você quer estar daqui 10 anos? A gente tem como trabalhar para você chegar lá bem. Eu não estou falando só da menopausa, eu estou falando de escolhas. Então, se você pretende ter uma família, a gente precisa falar sobre reserva ovariana. Se você não quer ter uma família, eu preciso te direcionar para como não ter uma gravidez indesejada. Porque tem tanto para um lado quanto para o outro, Sim, né? O fato de vocês tomar essa decisão, não quero ser mãe, então tá, então nós vamos trabalhar para que isso para que seja isso da não melhor maneira. aconteça. E aí, como você quer envelhecer, como que você quer passar a sua vida reprodutiva? Você ainda assim, depois de tudo que a gente conversou, você ainda vai continuar tendo dor para ter relação sozinha, sem procurar ajuda? Com Sem tudo poder, isso que a né? gente falou, que tem à disposição, tem botox, tem fisioterapia pélvica, tem laser, tem avaliação para a gente saber qual é o tipo de comorbidade que possa estar envolvida nisso, você ainda assim vai continuar Sofrendo calada. sofrendo calada, tendo uma limitação de um direito básico que é ter prazer, entendeu? Então, quando você chegar lá na maturidade, você quer chegar com limitações físicas, você quer chegar com o teu corpo envelhecido, você quer chegar com massa óssea comprometida, que é não poder fazer uma caminhada que você vai virar o pé e vai quebrar? É assim que você quer chegar lá? Com alguém tendo que te ajudar a pegar as compras? Então, tudo isso é o que a gente vai fazer numa consulta básica, que é quando vocês dizem: não, eu só vim para fazer meus exames de Tá rotina, não, tudo amada. normal. Tá tudo normal, não tem nada de rotina aqui. Aqui a gente vai conversar de você, nós vamos acertar você, vamos te ajudar caso você esteja um pouco perdida no que você precisa. Quais são as decisões que você precisa bater no peito e tomar para que você tenha uma boa velhice lá na frente? Então é isso, tem muita coisa para fazer. Como é importante para as mulheres, principalmente as que desejaram e tiveram família, que têm filhos, né? Uhum. Nós precisamos pensar no futuro. Isso. Porque a gente nunca vai. Você pode deixar de ser necessária, né? Mas Uhum. você nunca vai deixar de ser importante na vida dos Não, filhos, dos netos, de quem vem. E como a gente quer estar exatamente. para receber Eu das falo fases? isso, mas muito claramente com a minha mãe. É como você quer estar
pro Liam, pra Ana e pra Lara. E você como filha, né? Sim. Como você necessita de que eles tenham essa Eu avó preciso. perto, não é? É muito importante Eu preciso isso. de você agora, nesse momento. Então, chegue bem E lá. nunca tem tempo suficiente para uma mãe estar perto, né? Nossa. Ter a mãe da gente é o maior privilégio que a gente possa ter. A minha mãe, ela partiu, eu tinha 13 anos. Então, quem tem mãe, eu sempre falo, como deve ser gostoso ter esse apoio. E não existe tempo suficiente para a gente ter os pais. Não. Podem estar com 90, com 100, pode Sim. ter convivido 80 anos, né? Eu falo. Mas nunca tá na hora. Eu saí de casa para estudar com 16 anos. Eu falo todos os dias, ou com meu pai ou com a minha mãe, até hoje, casada com 3 filhos. Então, a minha situação familiar, graças a Deus, por isso que eu falo que eu só tô no lucro. Porque eu tenho os meus pais, eu tenho a minha família que eu construí, eu tenho a família do meu esposo que compartilha dos mesmos valores, sabe? Então, o ambiente familiar pra gente é muito gostoso, muito prazeroso. Então, você poder construir isso, mesmo que talvez a sua estrutura familiar não seja legal, saber que a maternidade é desafiadora, mas é a única oportunidade que você tem de mudar, de construir alguém melhor, de que essa pessoa não passe pelas situações que você passou. Exatamente. Então, a maternidade é a bênção que Deus te dá para mudar a sua história. E somos importantes a vida toda, por toda a vida, independente das fases, né? É isso aí. Mulheres que estão em casa, que fica essa dica, nós sempre seremos importantes. Então não podemos nos descuidar. Não, jamais. Marjorie, esse bate-papo assim foi prazeroso. Obrigada. Você, como eu disse, já tem muito conteúdo, fala muito bem. Demais. Acho que tem que apostar bastante nisso, nesse digital aí, porque você tem E eu gosto, sabia? Isso, eu gosto. é algo muito natural em você. Eu gosto de transmitir conhecimento mesmo, isso, sabe? E sai, e flui, né? Vai. Do meu jeito, mas vai. Mas é o que temos, né? Mas e flui. É aquilo da maturidade que a gente falou. É o que eu tenho. É isso que eu tenho para entregar. Autenticidade, Marjorie. É autenticidade, que é tão difícil de se encontrar. E você isso tem. Aí. Eu tô muito feliz. Foi minha primeira experiência de podcast. Eu tô realmente muito feliz de poder ter essa possibilidade de transmitir um conhecimento que foi adquirido, né, com o passar dos anos, com, né, a situação técnica ali. Então, tem conhecimento técnico para passar, mas também teve toda a minha experiência de vida, falar da minha vida. Eu mostro isso um pouco nas redes sociais, como que é o meu dia a dia, porque eu acho que isso humaniza a gente e a gente precisa saber conviver com as redes sociais de uma maneira humana, que é sair do irreal, do inalcançável, da comparação e trazer a vivência, o dia a dia, o real. Exatamente. Para nossa... Mesmo porque esses irreais e tudo mais, essas comparações estão deixando as pessoas doentes, né? Sim, né? Então precisamos adquirir conhecimento ou adquirir felicidade, risada, alguma coisa das redes sociais e não tentar se encaixar num padrão ali. Faz o teu padrão mesmo, seja o que Deus quiser. E bora pra vida, né? Partiu. Bora pra vida e vamos lá agendar os exames. Isso aí, gente. Quem não tiver com os exames aí em dia Bora. e tal, fica a dica aí. Vamos Passou botar... Outubro Rosa, mas a necessidade persiste. A campanha, a conscientização continua, né? Obrigadão. Eu que agradeço. Pessoal de casa, obrigada por estarem conosco e até a próxima.